Quanto você conseguiu herdar, hein? Meu marido Augusto me perguntou. Na noite do funeral do meu pai, eu ouvi dizer que o seu pai tinha uma herança de 3 milhões de dólares. Então, mais uma vez, eu estou perguntando: quanto você herdou? Eu instantaneamente tive um mau pressentimento no fundo da minha mente quando ele me fez essa pergunta. Enquanto eu ainda estava me recuperando da minha dor, então eu menti. 0! Eu não consigo herdar nada. Parece que a minha irmã e a minha mãe só receberam a herança. Ouvindo isso, Augusto deu um sorriso enorme. Ah, eu sabia! Os seus pais sempre disseram que você é incompetente, que eu não te amo de jeito nenhum. Eu estou feliz que os meus instintos estavam corretos. E continuou. Eu quero divórcio. Eu não consigo lidar com você sendo pobre desse jeito. Eu já decidi que eu vou me casar de novo. Então, quero que você saia da minha vida agora. Então, Augusto me fez assinar os papéis do divórcio. E a sua família riu de mim por ser infeliz. Mas, infelizmente, eles estão todos errados. As pessoas nunca vão entender como eu fiquei feliz quando Augusto me traiu. O meu nome é Ana Luísa. A minha família é uma família de 4 pessoas. E eu tenho uma irmã mais nova, chamada Catarina. Mas Catarina e eu nunca nos demos bem. Desde que éramos muito jovens, a minha mãe, Ana, sempre ficava do lado de Catarina e a defendia em todas as oportunidades, o que me fez sentir muito sozinha. Embora eu tenha me acostumado com isso no final. O meu pai, Daniel, era o único que estava do meu lado sempre e me ajudava quando necessário. Ele era sempre ocupado no trabalho e raramente ficava em casa. Mas, estando sempre em casa, eu fui atormentada pela solidão durante a minha infância. A minha vida em casa nunca mudou. Mesmo quando eu me tornei adulta, não pude ir para a faculdade por causa das mensalidades. Mas, depois que eu consegui um emprego, ouvi dizer que Catarina iria se matricular em uma faculdade particular. Catarina é muito inteligente e seria um desperdício se não a deixássemos ir para a faculdade. Já você, Ana Luísa, você não é nada esperta ou inteligente. Então, ao contrário da minha Catarina, seria definitivamente um grande desperdício você ir para lá, já que você é uma adulta que tem um emprego. Você deveria colocar algum dinheiro nessa casa. Além disso, você também deveria ajudar a pagar a mensalidade da Catarina. Você é a irmã mais velha dela, né? Então, é natural que você trabalhe e sustente ela, disse pausadamente a mãe. Bom, minha mãe dizia coisas sem sentido como se fossem senso comum para ela. Eu nunca aguentei coisas injustas, mas isso me deixou furiosa e as lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Com isso, Catarina me olhou com pena e disse que a culpa era minha, que eu era incompetente. Disse que eu deveria pelo menos se esforçar mais para ser melhor. Aquela história de que se eu não fizesse isso, então eu seria inútil. Logo, fiquei tão farta desse tipo de ambiente familiar tóxico que deixei a casa dos meus pais. Comecei a trabalhar e era obrigada a fazer tarefas domésticas diariamente. Morar sozinha não era nada difícil para mim. E na verdade era ótimo poder ficar sozinha no começo. Meu pai me enviou um pouco de dinheiro para me ajudar, mas depois de cerca de 6 meses, ele parou de me enviar esse dinheiro. Ao invés disso, recebi uma carta da minha mãe. Parece que seu pai tem enviado dinheiro para você sem permissão, e você não tem o direito de receber isso. Você nunca pagou as mensalidades escolares de sua irmã, ou enviou algum dinheiro para nós. Enviarei uma fatura para compensar todo o valor que você recebeu de seu pai. Mais tarde, então, certifique-se de devolver todo o dinheiro. Pare de ser uma ladra, menina. A minha mãe, que continuava me odiando, me enviou uma fatura que foi calculada no valor exato, como pensão alimentícia, para eu reembolsar o valor. Eu estava muito desconfortável em falar e discutir mais sobre isso. Então, fiz o que me disseram. Enviei o dinheiro e me mudei secretamente para outro apartamento. Alguns anos depois, casei-me com Augusto, que conheci no trabalho. Decidi aproveitar esta oportunidade para cortar relações com os meus pais para sempre. Por isso,
Voltei à casa dos meus pais para os informar do meu casamento. Nessa visita, descobri que meu pai, que sempre trabalhou muito, envelheceu bastante. Parecia tão velho. Ele estava extremamente magro, com uma expressão de quem não dormia há dias e com o rosto todo marcado de rugas. Quando cheguei lá, ele disse: "Ah, finalmente você voltou." Em seguida, minha mãe apareceu na porta da cozinha, tomada por um sentimento de raiva. Eu me pergunto o que essa garota ingrata, que nem manda dinheiro para casa dos pais, está fazendo aqui. Então, quando eu perguntei à minha mãe sobre o meu pai, ela riu de mim. Seu pai tinha uma lesão nas costas preocupante. No último ano, ele já não pôde mais trabalhar. Já é ruim o suficiente que ele sempre fique em casa e fique no meu caminho o tempo todo. Mas sempre pode piorar, acredite. Ele é muito preguiçoso para se mover sozinho. Agora, ele é tão inútil quanto você. Meu pai ficou surpreso ao ouvir isso da minha mãe, mas seus olhos brilharam, como eu nunca tinha visto quando ele viu a minha irmã, Catarina. Ei, você é irmã da Ana Luzia? Você é muito bonita, hein? Realmente não posso acreditar que você e Ana são irmãs. Catarina tornou-se ainda mais egoísta. Desde que entrou na faculdade, agora ela estava vestindo roupas luxuosas. Tinha uma cor de cabelo tão chamativa que roubava a cena. Sabendo que ela é adulta, ela ainda tem idade o suficiente para já ter se formado na faculdade. Mas ainda parece ser uma estudante, o que também mostra sua atitude em relação a estudar na faculdade. Esse cara é seu marido, Ana? Bom, ele é muito legal e bonito. Até que nem combina com você, Ana. E eu realmente sinto muito por você, Augusto. A minha irmã estava intencionalmente falando docemente com Augusto e fazendo alguns toques corporais com ele de uma maneira que eu não gostei nem um pouco. Mas era muito doloroso ver Augusto parecendo tão feliz e animado por ser tratado assim por Catarina. De qualquer maneira, não pretendo ficar muito aqui. Eu vou me casar com Augusto. Vou cortar os meus laços com vocês, finalmente. Tudo bem. Se você vai me cortar, poderia pelo menos ajudar a cuidar dos nossos pais, já que você nunca fez nada mesmo, disse de uma forma cansativa, enquanto ela comia seus lanches, ouvindo as conversas entre as irmãs. A mãe surgiu e disse: "Você deveria ser responsável e cuidar do seu pai, Ana. Você e seu pai são ambos incompetentes. Então, vocês dois se dariam muito bem um com o outro." O jeito que a minha mãe disse isso me deixou com muita raiva, mas eu não pude ignorar sobre cuidar do meu pai. Pelo bem do meu pai, a partir daquele dia, eu tive que ir frequentemente na casa dos meus pais para cuidar dele. Depois que comecei a cuidar do meu pai, eu percebi que nem a minha mãe e nem a minha irmã trabalhavam. Catarina não fazia nenhum trabalho de meio período, e a minha mãe sempre ficava em casa desde que meu pai desmaiou. No entanto, ambas tendem a comer fora em restaurantes e fazer muitas compras, para minha surpresa. Elas pegaram a poupança do banco do meu pai sem a permissão dele e gastaram todas as economias dele, como se fosse uma coisa normal. Meu pai sabia disso, mas ficou sem saber o que deveria fazer. "Pai, se não dá. Elas continuarão a fazer isso se não fizermos algo sobre. Você sabe. Por que não me contou imediatamente?" "Desculpe por isso, filha. Eu não queria que isso fosse um fardo para você de forma alguma. Eu já te fiz passar por tanto." Meu pai estava sempre trabalhando, mas foi para o bem da nossa família. Ele era o único da família que me amava muito, eu sabia. Eu queria apenas ajudá-lo de alguma forma. Assim como eu estava pensando em uma maneira de fazer isso, eu recebi uma ligação do hospital. O meu pai havia desmaiado. Então, corri para a casa dos meus pais antes de ir para o hospital. A minha mãe e minha irmã estavam assistindo TV, parecendo despreocupadas. O hospital me ligou. "O pai desmaiou. Por que vocês duas estão sentadas paradas? Precisamos ir ao hospital. Eu estou tão preocupada com o papai." "Cala a boca, menina. Se ele não sobreviver, então o seguro vai pagar por isso." Dito isso, minha mãe voltou a olhar para a TV novamente. Enjoada, deixei as duas e fui para o hospital. Chegando lá, meu pai estava deitado na cama,
ligado a vários tubos. Ele estava quase inconsciente, porque seu corpo não estava respondendo direito. Meu pai logo notou que eu tinha chegado e soltou uma voz fraca. Me desculpe por ter sido tão repentino e te assustar. Eu tenho certeza de que apenas estou sendo punido por tudo. Eu era o pai inadequado, porque não pude protegê-la da nossa família. Assim que disse essas palavras, como se fossem as últimas, meu pai fechou os olhos. Não me importo com isso, pai. Fica tranquilo. Eu te amo tanto. Por favor, fique bem logo. Segurei desesperadamente a mão do meu pai ao lado da cama. Mas ele nunca mais a segurou. Uma semana depois, recebi uma ligação de um advogado que tinha o testamento do meu pai. Ele me disse que o testamento continha informações sobre a herança do meu pai. De acordo com o testamento, Ana Luísa, você deve herdar 3 milhões de dólares. Logo, eu pensei surpresa. 3 milhões de dólares? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Na verdade, parecia que havia outro livro do banco em que meu pai tinha escondido. Além da poupança que minha mãe havia tirado de mim, no qual 3 milhões de dólares estavam guardados. O advogado também escreveu um bilhete dizendo que não contaria nenhum outro membro da família sobre isso. Acho que essa foi a maneira dele de tentar cuidar de mim. Depois que eu herdei o dinheiro, fui até a casa dos meus pais para recuperar o livro do banco escondido. Então, a minha mãe e minha irmã estavam me esperando na porta da frente, como se fossem as rainhas da casa. O que está fazendo aqui, menina? Veio vasculhar coisas porque o seu pai morreu? Que desprezível! Tudo nessa casa é meu e da minha mãe. Tudo! Então, não venha aqui como uma ladra, disse furiosamente Catarina. Então logo pensei, eu nunca poderia falar sobre a minha herança com essas pessoas que nunca tentariam me ouvir. Se dependesse delas, eu não deveria herdar nem ao menos uma pequena parte. Então, minha mãe pegou um documento e me mostrou. Era outro testamento. O testamento dizia que a minha mãe e a minha irmã herdariam todos os bens do meu pai. Estava escrito, mas a caligrafia era claramente a caligrafia da minha irmã. Era difícil acreditar que era a caligrafia do meu pai, já que ele tinha uma caligrafia distinta única. Eu realmente não consegui ler o testamento muito bem, já que não era uma caligrafia muito boa, simples. Você está tentando dizer que este é o testamento do pai? Seus pensamentos não importam, porque este é o testamento. Eu já informei todos os detalhes para os nossos parentes e todos os vizinhos também sabem disso. É impossível acusar qualquer coisa agora. A minha mãe nem me deixou entrar em casa, sabendo que eu sabia que era um testamento falso. Quando eu desisti e fui para casa naquele dia, Augusto estava me esperando em casa. Você estava na casa dos seus pais? Se você tivesse contado, eu teria ido com você também. Que pena. Eu queria ver a Catarina. Por que você está tão preocupado com isso? E como isso se relaciona com você, Augusto? Eu fui lá para receber a herança do meu pai, mas as duas me expulsaram. Uau! Quanto que vocês herdaram do seu pai? Não sei quanto é no total, mas o terreno da casa e tudo estava no nome dele. Então, o valor total deve ser bastante significativo. Depois disso, eu imediatamente fechei a minha boca. Eu não deveria dizer a ele a verdade. Aqui os meus instintos me disseram que não havia herança para mim. Seria dividida apenas entre minha mãe e a minha irmã. Ouvindo isso, Augusto de repente trouxe os papéis do divórcio de seu quarto e os apresentou para mim. Ah, eu sabia que você não iria herdar nada. Você realmente é ajudada por aquela família. Bem, a irmã perfeita gosta disso. Não é de admirar, hein? Eu quero dizer o quanto elas te odeiam. Eu quero o divórcio agora, porque não há nada disso para mim. Para ser honesto, você está apenas no meu caminho. Augusto já tinha assinado a sua parte nos papéis do divórcio. Então, é claro que eu assinei os papéis na hora. Tentei muito não sorrir, enquanto observava as costas de Augusto. Enquanto ele alegremente levava os papéis do divórcio para o escritório da cidade. Provavelmente seria a última vez que veria Augusto sorrir assim. E isso inclui a minha mãe e a minha irmã também. Este momento,
em que o karma retrucou para aqueles que têm atormentado meu pai e eu por todos esses anos. Mais tarde, naquele dia, consultei o advogado que cuidou do testamento do meu pai e pedi a ele que fosse comigo até a casa de meus pais. Quando mostrei à minha mãe e à minha irmã o testamento verdadeiro, suas expressões relaxadas de sempre ficaram roxas e elas leram repetidamente: "Isso é mentira! Eu tenho um testamento aqui que declara corretamente que apenas Catarina e eu herdaríamos tudo." "Então, vamos fazer uma análise da caligrafia. Se você disser que eu falsifiquei algo intencionalmente, então você será acusada judicialmente, menina." Dito isso, a mãe ficou meio sem rumo, com medo estampado na cara. O advogado disse que a minha mãe estava sem palavras para responder. E Ana disse: "Também ouvi do pai sobre um monte de outras coisas, que mesmo depois que a sua saúde piorou, você o abandonou e parou de cuidar dele. Vendeu todos os bens sem nenhuma permissão e fez tudo o que queria fazer. E Catarina era viciada em brincar com homens em jogos de azar. Você pagou todas as dívidas que ela fez da sua poupança, sem qualquer permissão. Por causa de tal comportamento malicioso, vocês duas foram excluídas de quaisquer direito de herança." Então, o advogado resolveu comentar: "Se você violar ainda mais injustamente o direito de herança de Ana Luísa, pretendemos abrir um processo contra vocês duas também." Quando o advogado terminou de falar, a minha mãe e minha irmã estavam sentadas lá, em desespero. Enquanto isso, eu decidi pegar o livro do banco escondido do meu pai e deixar a casa dos meus pais. Com isso, eu finalmente estava completamente livre da minha família. Depois disso, Augusto não sabia nada sobre. Aparentemente convidou a minha irmã para sair com ele. Então, minha mãe e minha irmã mantiveram todas as questões de herança em segredo dele. Catarina imediatamente se casou com ele para fazê-lo pagar as suas despesas de vida e para que ele se tornasse um caixa eletrônico para elas. Então, sem ser informado da verdade, ele aparentemente comprou vários carros de luxo e largou o emprego para contar com a herança de Catarina. Depois de algum tempo, Augusto notou algo estranho. Finalmente ele percebeu que elas não tinham herança nenhuma e correu para entrar em contato comigo. "Ana, querida, eu estava errado. Você é tudo que eu tenho. Eu quero começar de novo, por favor. Me dê essa chance." "Eu não preciso de você. E além disso, você tem Catarina. Agora, você tem que cuidar da sua esposa direito." Alguns minutos antes de Augusto ligar, eu recebi uma ligação de Catarina também dizendo: "Você arruinou a minha vida. Augusto largou o emprego e foi fazer compras como um tolo. Assim que ele e eu nos casamos, não acredito que um homem que só se preocupa com dinheiro se tornou meu marido. Por causa dele, meu nome de família está arruinado. Então, o que você vai fazer sobre isso?" Então eu falei devagar com a minha irmã, que estava gritando histericamente: "Catarina, você não é a única que só está interessada em dinheiro. Pelo jeito, ele é igualzinho a você. Vocês formam um ótimo casal. Além disso, ouvi dizer que você e Augusto se deram muito bem. Enquanto Augusto e eu éramos casados, você deveria estar feliz com o fato do nosso amor ser uma realidade. E olha onde isso foi parar, não? Eu nunca mais quero saber de você. Ei, eu sou sua irmã. Você nem tá me tratando como a sua família." "Me faça rir, garota. Você é quem nunca me tratou como família." Finalmente eu estava livre. Agora, construí uma casa com a herança do meu pai e me mudei para ela. Encontrei um novo emprego como funcionária de um escritório e estou desfrutando de uma vida super ocupada. Mas posso dizer que é extremamente gratificante. Pensando em tudo isso, senti meu pai sorrindo gentilmente sobre mim, enquanto olhava a foto dele estampada na parede da minha casa.